Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Ouro. Muito bom dia! Para quem não sabe, o Café com Ouro tem 4 pilares. Aqui nós falamos sobre estética, autoconhecimento, espiritualidade e empreendedorismo. E toda semana nós trazemos um convidado especial para falar aí sobre esses temas. Hoje nós vamos falar sobre mudança de mindset e se você quer saber um pouco mais sobre essas mudanças de mindset que são necessárias no nosso dia a dia, já fica nesse vídeo, se inscreve no canal e encaminha aí para alguém. Nos segue também lá no podcast Café com Ouro. É um prazer estar aqui no podcast falando mais sobre empreendedorismo também e a gente está falando aí sobre mudança de mindset que é importante aí para todos os empreendedores, para todas as pessoas aí que desejam mudar, né, a sua realidade, porque é uma mudança de realidade. Então, muito legal esse assunto e interessante a gente compartilhar com outras pessoas também. A minha mudança de mindset já aconteceu, está acontecendo, porque é uma mudança todos os dias. Né? É constante. Então, falar sobre mudança de mindset é algo muito legal, muito relevante e que fez muita diferença na minha vida. Acredito que na tua também, né, Ismael? Com certeza, né? Com certeza. A mudança de mindset, ela vem sempre como um divisor de águas, né? Na vida do empreendedor, né? Enquanto a gente não percebe que a gente tem que seguir outros caminhos ou olhar os nossos negócios, eu sempre digo para os meus clientes, vou até trazer um conteúdo, eu sempre digo para os nossos clientes que a gente sempre tem que olhar a nossa empresa como se ela tivesse um teto de vidro, sabe? Por que isso? Porque se a gente, é subir a escadinha e é subir em cima da nossa empresa mesmo e olhar de cima para baixo. Quando a gente olha de cima para baixo, a gente consegue olhar oportunidades, a gente consegue ver problemas e principalmente consegue ver soluções, né? E isso acontece a partir de uma mudança de mindset, né? E a gente está falando de mindset, né? Mudança de mindset, né, Lu? Mas acho que faz sentido a gente compartilhar também o que é mudança de mindset, né? Trocando um pouquinho trazendo para uma linguagem mais simples, né? Ao meu ver, mudança de mindset é a mudança de pensamento, né? Sim. Quando você muda o teu pensamento, né? E o que você acha disso? Então, eu comecei uma mudança de pensamento há, sei lá, uns 7 anos atrás. E quando eu comecei a olhar para o meu negócio, assim como você está falando, olhar de cima. E eu comecei a ver que eu só pagava conta. E eu falei, cara, mas não pode que é só isso. E essa é a realidade de 90% dos empresários do país. Sim, não pode que é só isso. Um belo dia lá, eu sentada na minha recepção, sem cliente, e eu pensando, cara, preciso, né, sair desse negócio de só pagar contas. O que acontece que, eu atendo, aí eu ganho dinheiro e pago conta, e aí eu tenho que investir mais, e assim vai, e parece que vira um círculo vicioso. Um círculo vicioso, onde você ganha e você paga, e você recebe, e você paga, e assim vai. E eu falei, cara, isso tem que mudar. E ali eu comecei a ter uma mudança de pensamento, e eu comecei a buscar conhecimento sobre isso. Então, é muito legal as pessoas que estão aqui nos assistindo para que comecem a olhar o negócio de cima mesmo. Ter esse olhar mais do teto, você olhar para baixo e você vê. E aí você começa a ver todos os erros, tudo que pode ser mudado. E assim começa a mudar a mentalidade também. Então, quando a gente busca, eu acho que a mudança de pensamento é quando a gente quer realmente mudar algo que a gente vê que pode melhorar. Então, assim, tudo bem, eu tenho esses resultados aqui, como que eu posso melhorar? E não tem como você melhorar o teu negócio sem você mudar a tua posição de pensamento. Então, você vai precisar ter uma mudança de pensamento. É aquela regra, né? Não espere resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Exatamente. Você colocou um assunto, você trouxe para a pauta um assunto bem importante, né? Que a mudança de mindset, ela não acontece talvez da noite para o dia, ou ela não acontece talvez num estalar de dedos, né? Pode até ser que muitas vezes aconteça isso. Só que ela pode ser uma mudança de pensamento. Mas qual vai ser a consequência? O que caminho de fato você vai seguir para ter o resultado esperado? Eu acho que você trouxe na pauta aí, que é esse o ponto que eu quero tocar, que é a questão do conhecimento, né? Sim. Autoconhecimento, se conhecer, qual é o seu propósito como empresário, né? Onde você pretende chegar, o que te move, além dos boletos, né? O que te move a ser empreendedor, mas a mudança de mindset, ela vem com a mudança de pensamento, de você trazer para si
um maior conhecimento também, né? E acho que isso você fez e muito a fundo, né? Porque, de fato, você se dedicou muito e tem se dedicado muito também, né? Em busca de conhecimentos, fazendo mentoria, tá sempre viajando, buscando novos conhecimentos também, né, Lu? Eu acho que vem um pouco daí também, né? Sim, totalmente. Então, quando a gente pensa mudar a mentalidade, o que que é isso? Primeiro, eu acho a gente olhar o que está acontecendo no nosso negócio que a gente pode melhorar, observar os erros e buscar conhecimento. Mas aí que tá. Muitas pessoas buscam apenas conhecimento técnico, né? Por exemplo, na área contábil. Eu vou lá, vou fazer um curso para melhorar a gestão da empresa e tudo mais, melhorar a técnica, né? Se atualizar. Importantíssimo. Importantíssimo. Se atualizar no meio, né? Tanto nas outras, em todas as áreas, né? Tanto na minha área estética. Muitas pessoas procuram aí estar sempre estudando a técnica em si, como melhorar os procedimentos, os serviços. Mas muitas pessoas esquecem que atrás de um trabalho existem pessoas. E a gente precisa cuidar, primeiramente, olhar o nosso eu, da onde que está saindo nosso trabalho, né? Nossa mentalidade começa aí. Então, assim, o que acontece? Se uma pessoa não está bem, não está num dia bom, obviamente que ela não vai entregar um serviço bom. E já começa tudo por aí. Então, se a gente não busca um autoconhecimento também, a parte técnica é muito importante. Mas o autoconhecimento é importantíssimo. A mudança de mentalidade é importantíssima para que você tenha novos resultados diferentes. E esse autoconhecimento começa aí desde você ir fazer terapia, que ninguém comenta, mas é super importante. Muitas pessoas acham que é fútil, que é uma coisa... Só que se todas as pessoas, todos os empreendedores entendessem o quanto é importante a terapia para o teu negócio, todo mundo estaria fazendo, sabe? É questão de equilíbrio mental, né? Total. É questão de equilíbrio mental, Total. né? Eu faço, e faço inclusive com o Ricardo, que é cliente nosso. Já fiz e faço, porque realmente chega uma hora que você tem que dar uma estabilizada mesmo, você tem que ter equilíbrio dentro do teu emocional, né? Porque senão a gente fica só olhando pro negócio, e às vezes a gente acaba não conseguindo ver algumas oportunidades que estão passando, né, aos nossos olhos, Exato. né? Se fala muito de gestão de pessoas, se fala muito de gestão empresarial, mas se fala pouco de gestão de emoção. E autogestão, né? E autogestão. Muito né? pouco. E falando nisso, né, Lu, a gente tem que buscar isso, né? Tem que vir de algum lugar isso, né? Sim. A gente tem que estar sempre buscando, se movimentando, né? É questão de se movimentar mesmo, né? E uma das coisas que eu faço bastante, que você também faz, né, é a questão das viagens técnicas, né? É olhar outros negócios, né? Eu viajo muito, eu vou conhecer outras empresas de contabilidade que tem a nível de Brasil. Por que isso? Pois, meu, você está aqui em Francisco Beltrão, o que você quer saber? Metodologias de trabalho, ou como que as empresas de contabilidade de São Paulo, Curitiba, enfim, trabalham. Cara, não é porque a gente está aqui no sudoeste do Paraná, em Francisco Beltrão, que a gente não vai poder oferecer para os nossos clientes aquilo que os grandes centros oferecem, né? Sim. Isso você faz muito bem também, né, dentro do teu negócio, né? O porquê que eu acho que isso é fundamental? Porque, olha só, nós estamos aqui fazendo um podcast, né? Qual é a relação de um podcast com uma empresa de contabilidade? Qual é a relação de um podcast com uma empresa de estética que atua, né? Sim. Talvez, se a gente olhar minuciosamente, talvez não teria muito sentido, né? Mas a gente sabe que é uma forma da gente propagar, né? E a gente chegar a novos horizontes. E por que chegar a novos horizontes? Porque se a gente não concorre lá fora, quem está lá fora vem concorrer com a gente, né? Exato. E hoje essa busca incessante que eu tenho de conhecer novas metodologias, novas formas de trabalho, como que os grandes centros trabalham, abriu um leque, inclusive, de oportunidade para nós. Hoje nós temos inúmeros clientes, dezenas de clientes que sequer estão dentro do estado do Paraná. São clientes que estão espalhados pelo Brasil, Então, por quê? Exato. Porque a gente trouxe para cá aquilo que as empresas, as grandes... Novidades. Né? As grandes, ou talvez as que, teoricamente, se destacam mais no mercado hoje, a gente trouxe o que eles trazem também. O que eles fazem também, a gente trouxe para dentro do negócio, né? E isso você também faz muito bem, né? Sim, tem uma frase que fala, se você não se move...
automaticamente, se você não está evoluindo, você está morrendo. Uhum. Então, se mova que o universo te promove. Então, essas frases são, assim, muito importantes para mim. Então, assim, ó, se move que o negócio acontece. Então, é o mover. O que você está fazendo para buscar uma diferenciação aí no teu negócio, o que você está fazendo para estar aí olhando de uma forma diferente, buscando novos horizontes, trazendo novas perspectivas. Sabe por quê, Ismael? O povo, as pessoas, nós, como clientes, nós estamos muito mais seletivos. Então, eu vou contratar uma empresa, eu vou contratar um serviço, eu vou comprar um produto, eu estou muito mais seletiva e eu vejo que os meus clientes também. Sim. Então, assim, você comparar uma empresa que busca sempre estar evoluindo, sempre estar acompanhando as novidades, buscando conhecimento, o cliente vê que você está investindo. Então, se você não está evoluindo, você está morrendo. Exatamente. Infelizmente. Então, uma empresa hoje que não evolui, um autônomo, enfim, que Exatamente. não evolui, que não vai buscar conhecimento, que não vai ter essa mudança de pensamento, infelizmente, não vai ficar no mercado, porque as pessoas estão muito seletivas. Então, é de extrema importância isso. E isso, né, Lu, faz total sentido com a mudança de pensamento mesmo, né? Mudança de mindset mesmo, né? Você vai começar a olhar isso quando você tiver essa busca por essa mudança de pensamento mesmo, né? Porque eu já tive um momento em que, isso pra mim não era tão importante. Na verdade, eu não dava importância pra isso. Fiquei uns anos ali trabalhando, fazendo o meu, entende? Vem cliente, atendo, tal, só que não tem novidade, não tem aquele brilho no olho. E às vezes sabe que não é nem tanto, não é uma coisa mirabolante, às vezes as pessoas pensam que é algo assim, meu Deus do céu, você tem que fazer uma coisa mirabolante, eu tenho que gastar muito, não. As pessoas, elas percebem que você está buscando. Começa com o que tem, né? Começa com o que tem, né? É isso aí. Trazendo para a pauta aí, né, Lu, isso que você falou, de que o público hoje ele está muito mais seletivo, né? Os empresários muitas vezes não param para pensar o CAC vezes LTV, né? Que é o custo de aquisição de clientes versus o tempo que esse cliente vai ficar te trazendo rentabilidade, né? Você, uma vez conquistando um cliente, talvez há pouco tempo atrás, o investimento que você teria para trazer alguém, para alguém passar a ser teu cliente, para alguém passar a ser teu paciente lá no teu espaço, talvez não tinha um custo tão. Hoje você tem toda uma dedicação, um empenho, um investimento em marketing para que esse cliente venha. Uma vez vindo, qual é o tempo que ele vai ficar contigo, né? Sim. Então, esse público seletivo hoje, que está muito, e isso está impregnado em todos os níveis, né? Está todo mundo muito mais seletivo, né? Sim. Você pode vender muito bem. Agora, se a tua entrega não for boa, você vai vender uma vez só, né? Exatamente. Então, aí o teu custo de aquisição vai ser muito alto perto do tempo que esse cliente vai permanecer na tua base, né? Com certeza. Eu sempre falo, é muito importante você buscar conhecimento, executar. Né? Porque o que acontece? Muitas pessoas até buscam conhecimento, até buscam o autoconhecimento, até buscam a terapia, enfim, só que não executam no dia a dia, porque eu já ouvi de pessoas assim, já indiquei, né? Faz tal curso, tal isso, tal aquilo. Aí você ouve das pessoas assim, mas isso daí é só uma injeção motivacional, isso daí não vai mudar nada. E aí eu falo, é óbvio que não vai mudar nada. Se você não mudou? Se você não mudou, se não fazer nada. Então, assim, você paga por essa mudança. Tudo é pago. Tudo é pago. Paga o preço, né? Paga o preço. Paga o preço. Então, assim, a pessoa, ela tem que pagar o preço para mudança. E evoluir dói. Então, muitas pessoas não comentam sobre isso, mas sim, ser empreendedor é dolorido. Ter uma empresa é dolorido. Porque a gente tem que estar o tempo todo em evolução. E evoluir vai doer, a gente vai levar pancada. E aí que tá o vai segredo. Ser taxado, né? Vai Com ser taxado. Com certeza, vão criticar, enfim. Quem tá se expondo tá sujeito ao risco de levar pedrada. Isso faz parte do jogo, né? Exato. Mas uma coisa que talvez possa contribuir, né, Lu, e eu acredito que contribui muito para a mudança de pensamento, quem são as pessoas que estão ao teu redor, né? Isso só vai acontecer. Pessoas, né? Isso só vai acontecer se você abrir mão de alguma coisa.
E talvez você tenha que abrir mão de conviver com certas pessoas. Com Não certeza. importa quem seja, né? Quem sejam essas pessoas. Pessoas que vão te retrair, que vão te puxar para baixo, são as pessoas que talvez seja o momento se você quer disparar, se você quer crescer, se você quer evoluir, se você quer alcançar novos horizontes, se a posição qual do empreendedorismo você está hoje te incomoda, te dói, e você não está na zona de conforto, né? Porque tem o ditado, eu quero sai da zona de conforto. Cara, ninguém está na zona de conforto, né? Exatamente. Quem está no empreendedorismo não está na zona de conforto, está levando pancada toda hora, né? Então, quais são as pessoas que vão te apoiar nessa mudança de pensamento, né? Trazer para consigo, trazer ao seu redor as pessoas que realmente queiram isso, que queiram contribuir para esse seu crescimento, né? E queiram de forma saudável, né? Sim, com não certeza. de forma naquela, não, eu te ajudo, mas e o que eu vou ganhar com isso, né? E assim, nessa mudança de mindset, mudança aí de pensamento, muitas coisas vão vir contra você. Então, quando a gente começa a mudar a mentalidade, por exemplo, tem lá, né? Por exemplo, a minha história, né? Eu comecei lá a mudar minha mentalidade quando eu percebi que, cara, não pode ser que eu trabalhei, eu me formei, estudei 4 anos, me formei, fiz mais um monte de curso e tô investindo no meu espaço e daí eu vou só pagar conta. Não pode Não ter faz isso, sentido. não faz sentido. Só que aí o que acontece? Quando essa chavinha começa a virar, começa a se voltar muitas pessoas contra isso também. Sim. Porque quando a gente muda de mentalidade, a gente muda o nosso jeito de se expressar é diferente. Muitas vezes a gente fica mais calado, né? A gente começa a ficar mais observador. Mais ouvinte, né? Mais ouvinte. Então, assim, você começa a observar mais coisas. E você vai se afastar de pessoas. E aí, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a falar, mas começou a ganhar dinheiro. E olha lá, E nem sempre é isso, né? E não nem é sempre é isso. Muitas vezes é pelo contrário, né? Pelo Tá contrário. faltando recurso mesmo, né? Exato. É porque você tá investindo, né? De forma Exato. exponencial no negócio, né? Então, você tá canalizando todos os recursos e muitas vezes você se distancia até por causa disso, né? Não é porque tá ganhando dinheiro, é porque tá sem dinheiro, porque você tá injetando no negócio. Exato, né? é muito engraçado, porque daí as pessoas acham que, nossa, agora ficou riquinho, tá se afastando, não quer mais. Mas na verdade é realmente o contrário. Aí você quer se afastar para você ter resultado diferente. E aí o que acontece? Aí é pedrada, né? Pedrada. E isso, muitas pessoas desistem nessa fase porque as pedradas normalmente vêm das pessoas mais próximas. Exatamente. Então, assim, a média das 5 pessoas que a gente mais convive é a regra mais certa Exato. que existe. E saber fazer essa segregação, né? Porque vai ter as pessoas que elas vão te apedrejar com o intuito de te desanimar, com o intuito de que você não prospere. E tem as pessoas que elas vão fazer brincadeiras, vão fazer As piadinhas, né? Mas é aquelas piadinhas do intuito de te impulsionar, né? Então é saber separar isso daí também, né? Porque quais são as pessoas que você vai manter nesse círculo, né? De fato, vai ter, obviamente, vai ter as que vão ter que ser desligadas, né? Se distanciar. É claro que você não vira as costas, né? Mas pelo menos você tem que fazer essa segregação de forma natural, né? Mas hoje eu tava até vendo um post do Joel J. Ele falando que uma hora você vai ter que ficar longe da família. Exato. Você vai ter que abdicar de alguma coisa. Você vai ter que se distanciar um pouco dos amigos. Você vai ter que fazer menos festa. Você vai ter que se dedicar mais. Você vai ter que falar mais não. Então, isso é muito difícil. Nós falarmos não para as pessoas é difícil. Exato. Não é fácil. Mas isso é você plantar diferente para você colher diferente. Então, não tem outra forma. Vai chegar um momento que a gente vai precisar fazer isso. E a gente tem que saber que é momentâneo e que é equilíbrio. Claro que você não vai se afastar da família e nunca vai visitar, né? Não, mas contrário, não. É bem difícil essa mudança e é onde muitas pessoas caem, onde muitas pessoas desistem. E aí, persistir. Saber falar mais não, saber se afastar na hora certa, né? E buscar conhecimento. Saber dizer não. Eu, Ismael, eu tenho um sério problema ao dizer não. Eu tenho uma dificuldade tremenda em dizer não, né? Então, o que eu faço? Isso não é comigo. Você tem que falar com fulana. Você tem que falar com ciclana. Eu terceirizo certas responsabilidades porque eu sei que eu não vou me dar bem naquilo ali.
Então, se eu sei que eu não vou me dar bem naquilo ali, eu já levanto a mão e falo, isso não é comigo, né? E delegar pessoas, né, é muito difícil, né? Porque quando a gente começa a empreender, ou quando a gente está, dependendo do momento do empreendedorismo, a gente acha que ninguém vai fazer melhor do que a gente, né? Exato. E muito pelo contrário, né? As coisas começam a ficar boas quando você começa a contratar pessoas melhor que você, você começa a trazer para o seu convívio, né? Pessoas melhores que você, né? E aí você começa... Aí você tem espaço para poder delegar e poder terceirizar algumas responsabilidades, né? Eu aprendi muito isso aqui na ICECOM, né? A partir do momento que eu entendi que as coisas não poderiam estar debaixo das minhas asas e que eu poderia terceirizar, as coisas elas começam a surtir um efeito mais a menos daí, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que eu vejo na ICECOM, assim, algo muito... de crescimento muito exponencial, isso. E é uma coisa que eu admiro Recebo. muito. Amém. Muito legal, é algo que realmente é bem admirável. A forma com que você delega as funções e a gente entender realmente isso, eu vejo que, né, nós como profissionais autônomos que veem isso de uma forma muito dificultosa, de passar para outra pessoa fazer. E isso, eu tenho uma grande admiração pela ICECOM, que vocês fizeram isso de uma forma muito, delegando de uma forma muito, digamos assim, profissional e harmônica, com certeza. Legal, bacana, fico feliz de ouvir isso, né? Você também está do outro lado, né? Porque você também é cliente nosso aqui legal. no escritório, né? Então, você sendo cliente, que bom poder ouvir isso de você. Sim. Sinal que as medidas que a gente tomou lá tem dado resultado e tem seguido o caminho que a gente de fato esperava, né? Sim. De fato. Mas esse é um ponto onde passa primeiro o estágio da mudança de mindset. Sim. E aí você começa a criar definições e aí você começa a aplicar clarezas. Quando você começa a deixar claro aquilo que é a tua responsabilidade, aquilo que não é a tua responsabilidade, todo mundo entende. Então é questão de clareza mesmo, né? A partir do momento que você determina, e claro, delegar e não delargar, né? Você tem que estar acompanhando, mas é aquilo que a gente falou lá no início do nosso podcast, né? Sim. É subir a escadinha, olhar o negócio de cima e olhar de cima para baixo mesmo, né? Ismael, o que você percebeu, assim, que na tua trajetória foi uma mudança, assim? Como que você começou essa mudança? Foi lendo livro? O que começou, assim, a você realmente colocar em prática essa mudança de pensamento? Foi um conjunto, tá, Lu? Aí é um conjunto mesmo, né? Aquilo que a gente falou lá no começo, né? A mudança de mindset, mudança de pensamento, ela não acontece no estalar dos dedos, muito pelo contrário, ela é uma composição de vários fatores, né? Comigo aconteceu um pouco baseado na tua história também, né? Que você também, eu vou ficar só trabalhando e só pagando o boleto? Não, tem alguma coisa que está errada, né? Então, algumas coisas começam a te incomodar. A minha mudança de mindset foi quando o Davi nasceu. Quando o Davi nasceu, né, você acompanhou a nossa história, sim, né, Lu? Quem conhece a nossa história sabe que é uma história muito bonita, por sinal, né, sim. Foram 123 dias dentro de uma UTI, e quando a gente voltou para casa, né, nesse meio tempo eu já tinha a ICECOM, a gente estava gatinhando ainda com ela, era uma empresa de contabilidade bem menor do que é hoje, não que hoje seja grande, né? Eu me considero que a gente ainda é pequeno, mas a gente era muito menor do que era. Sim. E durante 123 dias eu fiquei completamente ausente, né, do negócio, e mesmo assim quando voltei eu percebi que o negócio tinha andado, que as coisas tinham acontecido e que aí você olha e você vê que agora tem pessoas que dependem de você. Antes eu olhava, tudo bem, não tem a equipe, tem os funcionários que dependem desse negócio, mas você acaba não dando aquele olhar, talvez, como de fato deveria olhar. E aí depois que você vê que, você olha para aquele rostinho, tudo que passou, e, cara, esse cara vai depender de mim. O que eu vou fazer diferente? Porque do jeito que eu estava fazendo, eu vou continuar sendo do jeito que a gente está. A gente precisa evoluir, a gente precisa mudar. E aí começa a mudar tudo. Aí você começa a mudar teu posicionamento com relação à equipe, você começa a mudar toda a questão de estrutura, você começa a mudar o pensamento e, principalmente, aquilo que a gente falou até agora, você começa a
conviver com pessoas na qual você quer chegar. E quais as pessoas que você quer chegar? Aonde você quer chegar? Essas pessoas que você tem que estar perto. Quando você começa a trazer essas pessoas para o teu círculo de convivência, automaticamente você já começa a melhorar o teu nível intelectual, o teu nível de conhecimento. Tá? Outra coisa, parceiros estratégicos. Quando eu entendi que não se faz nada sozinho, né, e que a gente não cria nada sozinho, né? A gente cria baseado numa expectativa ou numa necessidade, né? Quando eu entendi que não dependia de mim criar muitas coisas e que eu poderia ter parceiros estratégicos para as coisas acontecerem, isso foi ali, o Davi nasceu em 2018, a gente voltou para casa finalzinho de 2018, foi em novembro de 2018 que a gente ganhou alta do hospital, então a partir dali eu comecei a pensar um pouquinho diferente. Mudança mesmo foi em 2019, tá? Aí, em 2019, a gente criou rumos diferentes para o negócio, né? Em 2019, 2020 a gente entrou numa vibe completamente diferente já, né? 2022 agora, 2021, 2022, pandemia, né? Aí os negócios muitos se retraíram, outros se expandiram e tal, então acaba não sendo uma régua de medida, né? E agora 2022, a gente está na reta final de 2022, a gente está com gás aí, com uma energia muito grande de trazer soluções, tecnologia, trazer serviços para os nossos clientes e assim por diante. Inclusive, semana que vem eu tenho uma agenda em São Paulo. De São Paulo eu vou para Belo Horizonte e aí fazer o quê? Aquilo que a gente estava falando até agora. Cara, eu vou buscar conhecimento. Em São Paulo eu tenho um dia onde a gente fica na sede da ABS, que é uma estrutura fantástica lá. Nós somos 600 contadores no Brasil que fazem parte dessa comunidade. Uma comunidade que nasceu pequena e hoje ela é gigante. Somos em 600 lá, profissionais, onde o intuito é colaborar com o outro. E ali dentro a gente tem um hub de soluções e serviços que a gente traz para dentro dos nossos negócios e propaga para os nossos clientes. Lá mesmo eu vou conhecer outras empresas de contabilidade lá em São Paulo. E de São Paulo eu vou para Belo Horizonte, onde também vou conhecer negócios, vou conhecer business lá, né? Para ver o que a gente pode trazer para a nossa realidade e agregar ao nosso negócio. Que legal. Aí, obrigada, produção. Uma coisa que me chamou bastante atenção, lembrei de uma frase durante a tua fala. Se você não for mudar por você, mude por alguém. Então, isso é muito legal. Então, se não for por você, que seja por alguém. Então, se não for para olhar para o teu negócio por você, que seja pelo teu filho, pela tua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho, enfim, que seja por alguém, sabe? Seja pela sua mãe, pelo seu pai, enfim, dar uma vida melhor, enfim, mas que seja por alguém ou seja por você mesmo, sabe? É muito importante isso, você olhar e ver que não é só um negócio, são pessoas também por trás de tudo isso, né? Sim. E o quanto a gente evolui, quanto a gente faz outras pessoas evoluírem também. E outra coisa muito interessante, eu acho que na mudança de mindset aí, é a questão do networking. Quando a gente se move, quando a gente vai em busca de conhecimento, não é só o conhecimento técnico, nós temos a convivência com pessoas, e com pessoas talvez que estão aí com mais resultados que nós e que podem nos ensinar muito. Então, às vezes, a gente vai para um congresso, para um curso, enfim, alguma coisa assim, e aí a gente encontra pessoas lá que, às vezes, cara, uma frase que ele te fala muda a tua história, muda a tua vida, porque você começa a pensar de forma diferente, olhar para o teu negócio de forma diferente, né? Exatamente. Ouvir as pessoas, né, Lu? Ouvir as pessoas. E as pessoas, às vezes, que mais nos dão uma linha de raciocínio que a gente possa seguir, às vezes estão perto da gente também, né? Então, certeza. Claro, buscar quais são as pessoas que você está perto, quais são os resultados que essas pessoas tiveram, né? Para que você possa se ancorar também ali e poder adquirir novos conhecimentos, mas também as pessoas que estão contigo, né? Eu sempre falo para a minha equipe o seguinte, a minha equipe eu sempre falo para eles que o escritório não é meu, o escritório é deles. Eu quero que todos eles vejam o escritório como deles, tá? Sim. Então, todas as reuniões, todas as dailies que a gente tem e as reuniões semanais, né, de alinhamento da semana, eu sempre falo que o escritório não é meu. É deles, né? Eu comecei o escritório sozinho, né? Nossa. Eu comecei o escritório sozinho, só eu e mais ninguém, né? E inclusive sem um projeto, sem ver aquilo como um negócio, né? Aí, claro, as coisas vão andando e aí você começa a entender e aí você cai naquilo. Pô, agora tem pessoas que dependem de mim e aí as coisas começam a acontecer. Hoje a gente tem 13, 14 pessoas que trabalham comigo, a minha equipe ali, e eu prego muito isso. Eu não quero crescer para mim, eu quero crescer para quem está comigo.
Exato. Eu quero gerar oportunidade para elas. Eu sempre falo, a gente não precisa ter um CNPJ no nome para empreender. Tá? Então, essa oportunidade de empreender aqui dentro, eu propago para a equipe, para que eles possam empreender. Ah, mas como empreender? Cara, eles podem trazer um registro de marcas e patentes, né? A gente vai fazer, a equipe que é responsável pelo registro de marcas e patentes vai executar o trabalho, vai fazer o registro dessa marca desse cliente, e quem indicou? Vai ganhar um comissionamento por isso. Sim. Isso é empreender estando dentro do negócio. Claro. Ah, identificou lá um possível cliente, trouxe, né, gerou receita para o negócio, por que parte dessa receita não vai ser? Ganhando conforme mérito. Conforme meritocracia, né? Meritocracia. Legal isso, Hoje a gente muito tem legal. todo esse escalonamento, a gente tem Claro. tudo isso tabelado e é muito claro com a equipe. Eles sabem que se eles trouxerem resultado, eles levam resultado também. E né? empreender é isso. E empreendendo dentro da onde Claro. se está, né? Muito legal. Aonde se está. Muito bom. E, Ismael, assim, já se encaminhando aí para o nosso final do podcast, mas o que você... você leu alguns livros que te marcaram, assim, que te trouxeram uma mudança? Ou algum curso, enfim, algo que, assim, falou, não, olha, isso aqui acho que todo mundo deveria fazer, todo mundo deveria entender um pouco mais sobre isso. Teve algum... Ah, teve vários livros, né, que a gente lê. Pai Rico, Pai Pobre são, né, alguns clássicos. alguns clássicos, né, Seja Foda, do Caio, né, Esse Seja Foda. do Caio Carneiro, Seja Muito Foda bom. é muito bom esse livro, Muito né. Leu do Napoleão Hill? Ah, Mais Esperto que o Diabo, né, com certeza, né, a entrevista com ele é muito bacana. São livros que realmente, claro, te trazem uma base de conhecimento, tá. A minha principal base hoje que eu busco são em pessoas, tá? Então, a convivência com pessoas, contatos, né? Esse network, ele traz. Claro, a literatura, ela é fundamental, né? Não só literaturas voltadas para a gestão de negócios ou, né, finanças e tudo mais, mas a literatura diária que a gente tem que fazer, que é o nosso dever de casa, que é acompanhar matérias tributárias, né? Estar por dentro. Boletins diários que tem que estar acontecendo, que a gente tem que estar por dentro, mesmo sabendo que não sou eu que estou na operação, né? Então, claro, eu acompanho todo o negócio, mas a operação de fato, quem opera é a minha equipe, né? Sim. Então, eles tecnicamente são muito melhores que eu, né? Mas a gente senta e discute e a gente tem que estar acompanhando quais são os boletins diários que estão sendo publicados, né, nos diários oficiais para a gente poder ter a mudança. Então, assim, hoje o que eu tenho muito de base de conhecimento, além de literaturas, livros de finanças e mudanças de pensamento, são pessoas, tá? É fazer parte de círculos que aí legal. que a própria BS mesmo, onde a gente está lá em 600 contadores, cara, a gente tem uma estrutura fantástica, entre outros, né? E inclusive com os clientes, né? A gente Muito legal. tem clientes hoje que, assim, eu sempre digo, eu tenho clientes que depois que eu saio de uma reunião com o cliente ou que a gente conversa, eu paro e penso, putz, saí dessa reunião muito melhor do que eu entrei. Eu entrei para explicar uma coisa ou para falar uma coisa e, cara, foi uma pós-graduação para mim ali, aprendi. Exatamente. Então, tem muitos empresários hoje com uma experiência fantástica, né? Então, se ancorar nessas experiências, ver tudo aquilo que já deu certo, pois afinal, né, e é bíblico também, né? Tudo são ciclos, né? Tudo são ciclos, Sim. né? O que já aconteceu, um dia vai acontecer de volta, são ciclos, isso acontece na economia, isso acontece na nossa vida, isso acontece em tudo. São ciclos, né? Então, olhar o que já deu certo, o que não deu certo, né? Sim. E não é porque não deu certo que não possa dar, né? Mas aquilo que já deu certo tem grandes chances de dar certo, né? Com certeza. Então, aí, grandes aprendizados no nosso podcast hoje, falando aí de uma visão, né, diferente, mudança de mentalidade. Então, você olhar, né, algumas chavinhas de hoje, é você olhar o teu negócio de cima, olhar os erros, o que pode ser mudado, ir em busca de conhecimento, tanto técnico, tanto autoconhecimento, estar com pessoas, dizer não a certas pessoas também, fazer um... Ou ter alguém que possa dizer não por você, né? Também. Mas é importante estar no meio de pessoas, fazer networking. Então, isso eu fui entender de networking há pouco tempo. E o quanto mudou e quanto isso acelerou o meu processo. Então, assim, você que está nos assistindo hoje, se você quer ter uma mudança aí de mentalidade, mudar os teus resultados, primeiramente, se você deseja mudar os teus resultados, comece aí mudando a sua forma de pensamento e aí você começa
E quem são as pessoas que já estão lá onde você quer chegar, né? Exato. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Você tem uma frase que fala, né, que você tem que ser o mais burro da mesa. Exatamente. É o fato mesmo. É o Exato. fato mesmo. A gente, quando senta numa mesa, a gente tem que sentar sempre para aprender, né? Exatamente. Pouco para ensinar, né? Porque eu acredito muito que todo mundo tem um pouco para ensinar, mas muito para aprender, né? Muito. E outra, quando a gente tá com a cabeça, a mentalidade aberta pro aprendizado, cara, você pode conversar com um papeleiro de rua, você vai tirar algum ensinamento. Ou para experiência de vida vai ter, né? Alguma experiência você consegue tirar. E tem pessoas que a gente convive pra gente aprender a como não ser. Então, isso também é um aprendizado. Então, não é só o lado, meu Deus, tudo tem que tirar uma experiência. Não, nem sempre. Às vezes. Nem sempre as experiências são boas, né? Nem sempre as experiências são boas. Às vezes você vai ter que conviver com certas pessoas para aprender como não ser. E isso também é uma experiência. Então, chegamos aí ao nosso final, Ismael. Chegamos ao final de mais um podcast, né? Mais um episódio de podcast, né? Esse podcast, inclusive, vai ser compartilhado, né, Lu? Sim, a gente acabou navegando aí entre os assuntos de mudança de pensamento, mudança de mindset, falando sobre os negócios, falamos um pouquinho da ICECOM, falamos um pouquinho da Lu Pele de Ouro, né? Falamos da estética, né? Lu Silva. E esse podcast, ele esse episódio vai estar tanto no Café com Ouro quanto no Fala Empreendedor, tá? E lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se você ainda não nos segue nas redes sociais, por favor, segue lá, é importantíssimo para nós, né, Lu? Com certeza. Lu, eu quero finalizar o nosso podcast de hoje com um livro. Claro. O Jeito Disney de Encantar Clientes, tá? Se você não leu, leia. Esse livro é incrível, tá? A gente falou algumas coisas ali e tem uma frase do Walt Disney que ele fala o seguinte, ó. Você não constrói nada sozinho. Você descobre o que as pessoas querem e constrói para elas. Nossa. Olha o pensamento, né? Isso que tá. É o Walt Disney. Cara, e aí você vê, né, o Walt Disney, você vai visitar a Disney, nunca fui, né, mas eu ouço... A gente ainda vai, né? A gente ainda vai, né? Ainda vamos. Mas muito interessante a mudança de pensamento que as pessoas, né, quem vai com a mente aberta, volta de lá. Tudo é para pessoas. Tudo é empreendedorismo lá. Isso. Tudo tem um porquê. E tudo para é pessoas. planejado. E para pessoas. É isso aí. Experiência para pessoas. Tudo é para encantar. Encantar o cliente. Tanto é que uma pessoa pode ir 10 vezes para Disney, né? Ela volta dizendo que não vê a hora de voltar lá, né? Exato. Diferente de outros lugares onde a gente vai. Sim. E a gente não vê a hora de sair, né? Exatamente. Então, muito legal. Que bacana. Gente, muito obrigado você que nos acompanhou nesse episódio até o final. Gratidão. Tá? Esse episódio sobe agora já na segunda-feira, né? E fiquem ligados nos nossos canais aí para os próximos episódios. Lu, finaliza contigo e muito obrigado por fazer parte desse projeto incrível. É isso aí. E eu poder fazer parte do teu. Claro, muito obrigado aí por esse podcast compartilhado aí, que vai pro canal do YouTube também do Café com Ouro. Então, nos siga lá no Café com Ouro, siga também o podcast da ICECOM, do Fala Empreendedor lá no YouTube também. Então, tem o canal do YouTube, tem o podcast. Então, nos siga, nos acompanhe. E toda segunda-feira nós temos episódio aqui, 6h30 da manhã. Até semana que vem. Tchau, gente. Até mais.